o novo ministro do esporte, André Fufuca, nome do que o Centrão impôs ao presidente Lula, levou um bolo da ex-jogadora de vôlei Ana Moser, que era a antiga titular da pasta e que foi demitida na semana passada para atender ao Centrão. A reunião sobre a transição do cargo, marcada para ontem, terça-feira, acabou não acontecendo. Não houve transmissão do cargo, porque Ana Moser não apareceu. Também assim, é? De acordo com Fufuca, a sugestão da data e horário teria sido feita por ela mesma, via auxiliares, e com a promessa de que Ana Moser participaria da conversa. Sem a ex-ministra, Fufuca acabou sendo recebido pelo pessoal do segundo escalão do ministério. Ana Moser justificou, ou Deise tentou justificar, sua ausência com incompatibilidade de agenda. E hoje pela manhã acabou acontecendo a posse do André Fufuca no esporte. E também do Silvio Costa Filho na pasta de portos e aeroportos. Pasta estratégica. A cerimônia restrita e fechada foi realizada no gabinete do presidente Lula, no Palácio do Planalto. E segundo a Folha de São Paulo, essa cerimônia tímida e envergonhada irritou uma ala do Centrão. Querido, é para namorar ou para casar? E essa ala já criticava que a negociação estava demorando muito, estava se arrastando para vir essa reforma ministerial. E agora não está satisfeita com o ministério, não. Está reclamando do desprestígio por parte do governo, já que a oficialização dos novos ministros foi um evento menor, escondidinho, no gabinete. E aí eu pergunto para Deise Chiocari, que trabalhou, tem muita experiência lá no Congresso Nacional. Deise, eu estou achando o seguinte, tinha a pauta do Ministério do Esporte. Muito bem, Ministério do Esporte, eu vou colocar uma mulher, uma grande atleta, super campeã, Ana Moser, vai desenvolver o esporte com prioridade do governo. Vamos colocar na pasta de portos e aeroportos o Márcio França. Essa pasta mais importante, porque o Márcio França foi prefeito de São Vicente. É lá da Baixada. Para ele, a coisa mais importante que tem é a construção do túnel que une ali o Guarujá a Santos. E foi ele quem levou o Geraldo Alckmin, tornou possível a eleição do presidente Lula. Vamos desalojar o Márcio França também. Vamos aumentar, o Bolsonaro tinha 23 ministérios, vamos para 38 ministérios, se precisar chegamos a 40. Agora eu atendi o PP. Opa, o presidente deu ao PP o Ministério do Esporte. Mas ele ficou chateado porque a cerimônia não foi muito festiva. Você acha que vai ter que pintar mais um ministério para o PP? Deise Chiocari, a voz do bom senso. Vai, cabeça. Tu sabe que eu achei fantástico, acho que foi na semana passada que o Mota estava falando no Pânico aqui. Ele falou, vocês não se surpreendam se nesse governo nós tivermos 51 ministérios. Achei fantástico o sarcasmo dele. 51, uma boa ideia. Mas, enfim, o PP, olha como está a política, né? A gente, durante a campanha eleitoral, né, veio todo esse discurso das mulheres, do lugar de fala, né? Que a gente adora falar isso, a esquerda adora falar isso, né? O lugar de fala da mulher. Mas o ministério da Ana Moser, ele começou a ser rifado assim que a Ana Moser sentou na cadeira. Né? E aí entrega para o Fufuca. E aí o PP reclama que não teve foto, que a cerimônia foi discreta, que a gente não pôde levar os amigos e os parentes, porque é isso que eles querem. Uma jornalista que eu gosto muito me perguntou ontem se eu pensava que essa sede de poder do Centrão ela ia acabar. Não vai. O Lula não entendeu que não adianta ele dar ministérios, não adianta criar 45, 51 ministérios, como o Mota falou, que isso não vai acabar. Essa sede de poder do Centrão só continua. E é muito impressionante como o discurso da esquerda vai caindo, né? Vai se esvaindo. As mulheres estão sendo rifadas, todas elas estão sendo rifadas. A Anísia é a única que ainda tem uma certa blindagem ali, mas alguém pensar que poderia substituir a Ana Moser, ainda mais o Fufuca, que não tem histórico, que já vem com essa sede de, meu Deus, eu não consegui tirar uma fotinho. Gente, isso é tão... Desculpa, eu vi alguém falando que a gente não é mais República das Bananas, mas isso é tão República das Bananas. É muito banana. Pelo amor de Deus, sabe? E eles já estão de olho nessa taxação das casas esportivas. Então, ninguém está falando em esporte, como a Ana Moser falava. Ninguém está falando em esporte, estão falando em dinheiro, em verba e em emenda parlamentar. Olha o que a gente virou.
Mas você acha que ficaram chateados, porque pode ser verdade também? Ou também, já que a chateação já vira um pretexto para pedir mais alguma coisa? Tem isso também? Com certeza, né? Tem essa questão da vaidade. Ah, não, a posse não foi como a gente queria. Olha só, a gente tem mais um motivo para ficar chateado. Gente, o Mota falou tudo. Vai ter 51 ministérios. Eles vão arranjar... o Ministério da Festa. Eles vão começar a arranjar subterfúgio. Ah, nós não estamos bem. Davi, eu queria pedir licença a vocês, só para provocar um pouquinho mais a Deise. Claro. Depois eu queria ouvir vocês. Mas é lógico. Ô, Deise, eu lembro que na eleição para prefeito do município de São Paulo, em 2012, o Lula pegou a tiracolo o Fernando Haddad. Foi. E foram lá na rua Costa Rica, né? Costa Rica, ali, esquina com a México, fazer uma visita para o senhor Paulo Salim Maluf. E é importante o apoio do Maluf, porque o Maluf tinha uma votação, até hoje ele tem tem eleitor fiel, mas naquela época muito mais. E era um público que poderia ajudar, tanto que já acabou ajudando. E o Maluf recebeu eles a pedido secretamente, na casa, tranquilo. Quando eles vão se despedir, levanta a porta ali da garagem, tem um batalhão de fotógrafos e um repórter que o Maluf chamou. Ou seja, se querem o meu apoio, vão ter que me abraçar publicamente. Essa cerimônia está lembrando um pouquinho, Pepe, eu preciso do Centrão, mas não quero ficar tão junto de você. Essa foto, nessa época eu fazia meu mestrado, essa foto foi um capítulo da minha dissertação, inclusive, né? Por isso que eu quis provocá-la. Foi muito forte, porque hoje a gente meio que se acostumou, né? Mas naquela época, assim, ainda existia uma política partidária, então tu vê o Maluf apertando a mão do Lula, ou o Lula apertando a mão do Maluf, aquilo foi muito forte na política nacional, né? Mas o PP é um partido fisiologista, né? PP, MDB, se tu for olhar a história recente, desde a abertura democrática, o MDB só teve um ano desde a abertura democrática que ele não esteve do lado do governo vigente. E o PP foram 5 ou 6 anos. Então, são partidos fisiologistas que se adaptam ao modus operandi, né? E a gente tem agora uma mudança de agenda do executivo para o legislativo, e o legislativo está mandando. Eu sempre falo, acho que o grande erro do Lula foi não ter usado o capital político logo depois da eleição, no período de transição. Ali ele já se entregou para o Arthur Lira, e ali ele falou, vocês vão fazer o que quiserem. E aí, só para finalizar aqui, mas eu acho que não dá para deixar de falar isso, o Sérgio Buarque de Holanda, ele sempre falava que a gente tem que olhar as nossas raízes históricas para entender o futuro, e é isso que o cientista político faz. A gente tem no Brasil um grande problema de falta de diferença do que é público e do que é privado. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele falava isso. A gente tem muito forte aqui no país grupos particulares que agem para impor ao todo os seus interesses. E é isso que a gente está vendo o PP fazendo. Sim. Davi Andrade, ontem também ocorreu uma reunião da bancada do PP, Partido Progressista. E nessa reunião de bancada, deputados parabenizaram o colega André Fufuca por ter sido oficializado no cargo de ministro do Esporte. Mas, Davi, alguns aproveitaram para lembrar que isso não vai adiantar nada e que eles vão continuar sendo oposição ao governo Lula. Ô, Davi, eu quero saber o seguinte, os que não foram, eu tinha dito isso, os que não foram vão ficar com ciúmes. E os que foram estão chateados porque a cerimônia foi tímida. Não deu para tirar fotinho. Vai precisar de quantos ministérios? Então, 513 ministérios? 51. Davi, fala. Não, isso para mim é a grande abominação disso, é esse fisiologista tupiniquim que não tem fim, né? Não tem fim. Isso não tem fim. Esse trocatório, eu não estou falando do governo Lula em especial, não, porque vai crescer ministério mesmo, porque é a moeda que se conhece. Mas isso é histórico, isso é centenário no Brasil, isso não muda. Né? Esse estamento, esses tecnocratas, esses plutocratas que sequestraram o Estado brasileiro, não são servidores públicos, gente. Nós é que servimos essa turma. Nós pagamos tributo, nós nos esforçamos aqui, ô Capês, para pagar essa farra. Para o cara querer levar lá a fotinho lá, botar um monte de gente lá, para ficar trocando dinheiro para 37 bi de emendas. Isso não tem fim nunca no país. E é Fufuca, é Ana Moser, sabe-se lá quem vem aí. Eu sou assim, me chamem de Milei, viu? Me chamem de Milei. Eu gostaria muito, se eu tivesse poder, de pegar esse organograma dos Ministérios 38 e rasgar completamente, eu ficaria no máximo em 4. No máximo em 4. Né? Que é o que o Estado de fato precisa para governar. 38 ministérios. Para que o Estado precisa do Ministério de Esporte, gente? Para quê? Me digam que se não for para arrecadar.
Se não for para arrecadar e dividir o bolo, o butim. Para quê? Para que Ministério de Cultura? Estados Unidos tem Ministério de Cultura? Tem lá uma, uma lei de. Mas tem uma coisa. Lei de produção, mas você não está levando em conta uma coisa. Gente. Pelo amor de Davi, Deus. você não está levando em conta uma coisa. Uma banana, banana. E eu gostaria que, como você não considerou uma coisa importante, eu vou ter que ouvir o Diego Tavares. Porque o André Fufuca deve receber o Ministério do Esporte, que não é o Ministério do Esporte que você acha que não precisa. É o Ministério do Esporte turbinado. Opa! O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o Centrão não vai assumir uma pasta, como você disse, que não precisa, porque todo lugar não tem Ministério do Esporte. É uma pasta incrementada, com uma secretaria para lidar exclusivamente com um tema que vai trazer muitos recursos, que são as apostas esportivas. Tributação das apostas. Está turbinado com a tributação das apostas. Esse assunto, inclusive, vai ter a gestão dividida entre o Ministério da Fazenda, que ficará responsável pela arrecadação, e o Ministério do Esporte, que acho que vai ficar responsável por gastar. Querido Diego... Só te interromper um pouquinho antes do Diego falar, se tu me permite, Diego. Claro. A gente está falando aí de aposta esportiva, né? Ano que vem é ano de Olimpíada. O que vai acontecer? Os atletas não têm incentivo nenhum. A gente é do ABC ali, né, Diego? O Arthur Zanetti ali sofreu pra caramba, assim, o cara é campeão olímpico e, assim, drenaram o salário dele. O Ministério do Esporte fez por ele? Então, política de esporte... eu acho política de esporte fundamental. Eu sou atleta, mas o que eu tô querendo dizer com isso, assim... Vai chegar no ano que vem, no período das Olimpíadas, vão massacrar quem? O atleta. O atleta que não tem como treinar. Porque é isso que está acontecendo. Estão drenando o orçamento para a aposta esportiva. Aí não adianta, não adianta tu ir na rede social do atleta depois e dizer, não, tu não treinou, ou tu é um babaca, tu não tem condição nenhuma. O problema está aí, está no Congresso. Diego, e essa pasta turbinada? O Davi estava até com idealismo, falou, não precisa de pasta do esporte, o esporte tem que ser fomentado, faz uma secretaria especial. Eu sou ministériofóbico, posso falar assim? Ministériofóbico, pode, essa fobia pode. Agora, meu querido Diego, esse ministério, o esporte Eu acho que é um esporte de arrecadação. Eu acho que nunca antes na história desse país, né, nós tivemos um Ministério do Esporte tão interessante. Acho que até por isso o PP aceitou. O PP, que é um grande partido do Centrão, acabou aceitando a pasta do esporte. Eu ouvi, de conversa de bastidor, que eles queriam inclusive o Ministério da Saúde, que é uma das pastas mais importantes do país, e acabaram aceitando um ministério que, enfim, em tese é muito menor, mas justamente de olho na imensa arrecadação das apostas esportivas. Ora, praticamente todo lugar você abre um vídeo no YouTube hoje, quando antes de começar o teu vídeo a propaganda é de um site de apostas esportivas. Diego, eu tenho que ouvir rapidamente aqui o nosso Felipe Monteiro, que vai falar, porque novas imagens daqui a pouco do Supremo Tribunal Federal ao vivo, mas eu queria ouvir o Felipe Monteiro. Por favor, Felipe, com a palavra. O que eu acho interessante é que o pessoal, quando fala de número de ministério, acaba querendo um lugar comum, né? Os Estados Unidos existe o Departamento Executivo, existem mais de 15 ministérios nos Estados Unidos. O último que foi criado foi o Departamento de Defesa Interior, depois do 11 de setembro. E nessas estruturas de poder é tão grande, tão ramificada como os ministérios do governo brasileiro, né? Tem até departamento responsável por esporte lá também. Lá é esporte levado a sério, né? Então, eu não vejo nenhum tipo de absurdo para descentralizar a administração pública, para facilitar o governo, facilitar a implementação de políticas públicas, criar mais ministério. E eu volto a falar o que eu sempre falei aqui, né? Mudar de 28 ministérios, 22 ministérios para 48 ministérios, ou diminuir de 48, de 37 para 22, não significa em nada reduzir o custo público, né? Você só reduz o cargo de ministro, né? Mas você aloca todos os cargos existentes, que cargo no direito administrativo brasileiro é criado por lei, né? Você aloca esses cargos e outras estruturas de poder. Então o custo é exatamente o mesmo, é praticamente o mesmo. Então esse tipo de verborragia, de bater no peito e falar que está gastando muito dinheiro criando ministério para compor com o Centrão, isso tudo é balela. Não diminui R$1 milhão o número e aumentar o número de ministério. Outro ponto importante... 2 bilhões em 4 anos. Não, deve ser todo. Outro ponto importante. Não, só aumento. Outro ponto importante. Mas 2 bilhões não é nada para o Brasil. Outro ponto importante... Como 2 bilhões não é nada? Outro ponto importante para colocar aqui, né? O Brasil
quer queira ou não, né, o sistema político do Brasil é o presidencialismo de coalizão. Né? O presidente nunca... Coalizão ou de coação? Ou de corrupção. Coalizão. O presidente nunca tem a maioria no Congresso, ainda mais no sistema pluripartidário e tão regionalizado como o nosso. Então ele tem que compor. Então faz parte da política você compor. Né? E outro mito que eu gosto de bater, né, o Lula errou no discurso identitário dele, no começo do governo, ao falar que o governo dele vai ser um governo das mulheres também. Né? Por que ele errou lá naquele começo? Porque ele só deu cargo para mulheres em pastas insignificantes e irrelevantes, tirando o Ministério da Saúde. Né? Então agora, 8 meses depois, né, por que ele tirou a Ana Moser? Porque ele não gosta da mulher? Não. Ele tirou a Ana Moser porque a Ana Moser faz parte de um ministério irrelevante. Eu falo irrelevante sobre o aspecto orçamentário. O Ministério dos Esportes, por exemplo, lida com 500 milhões de reais de orçamento. Eu acho que ele concordou com você, Davi, dizendo que é irrelevante o Ministério, não precisava ter o Ministério. Sobre o aspecto do orçamento, Capês, houve a frase toda. O Ministério do Esporte é relevantíssimo, na minha opinião. No Brasil, se você não joga futebol, você não tem apoio nenhum. Eu vou ter que interromper essa discussão. Existe uma lei chamada Sistema Nacional. A Deise acabou de falar aí, o povo sofrendo lá, não tem base, tem nenhuma quadra. Por falta de projeto de esporte. Não podemos ter problema. O problema anterior. Para arrecadar dinheiro. Eu preciso interromper a discussão. Isso é balela. Isso é conversa para ganhar like. Por favor, Felipe Monteiro. Palmas. Por favor.